João, me diz essa história. Mais uma condenação absurda, né, João? Pois é, Pitoli, o Supremo Tribunal Federal determinou a condenação de Gisele Alves Guedes de Moraes. Ela tem 38 anos, foi condenada a 14 anos de prisão em regime fechado. Ela mora em Planaltina, no Distrito Federal, cantora e jornalista. Foi sentenciada por participação nos atos do 8 de janeiro. A decisão foi tomada durante um julgamento virtual que foi encerrado no último sábado. Coube ao ministro Alexandre de Moraes o voto que formou maioria na primeira turma do STF. Ele atribuiu à ré os crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Os ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia acompanharam Moraes. Já Cristiano Zanin e Luiz Fux divergiram. Zanin propôs uma pena de 11 anos e Fux sugeriu apenas 4 anos. Bom, desde o início do processo, a Gisele respondeu em liberdade, nunca foi presa nem monitorada com tornozeleira eletrônica. Ela é mãe de 7 filhos, sendo 5 menores que você viu aí nessa imagem, incluindo um bebê. Embora a Procuradoria-Geral da República alegue que ela tenha atuado nos autos, não há registro de provas concretas de envolvimento nem em vandalismo ou ainda em invasão. Ainda assim, o STF a incluiu no grupo de executores. A pena supera condenações, segundo a revista Oeste, aplicadas a homicidas e traficantes. E aí chamou a atenção, Pitoli, de acordo com essa matéria aqui, o histórico pessoal da acusada. Além do número de filhos sob responsabilidade dela, Gisele sofre de enfisema pulmonar, que é uma doença crônica e degenerativa. Seus advogados sustentam que o cumprimento da pena em regime fechado colocaria sua saúde em risco. A Procuradoria-Geral da República sustenta que Gisele teve atuação ativa nos protestos que resultaram na depredação dos prédios públicos. Segundo a acusação, ela teria filmado o movimento na Praça dos Três Poderes e incitado a multidão a fazer o que fez. Embora não existam provas de sua presença dentro dos edifícios invadidos, a PGR a classificou como executora dos atos. Só para finalizar, por outro lado, os advogados de defesa apresentaram uma versão bastante diferente. Hélio Júnior, que atua com Taniele Teles, Ana Carolina Cibutti e Luiz Felipe Cunha, afirmam que Gisele esteve nos acampamentos por motivos financeiros. Como eu disse na abertura do Jornal da Ouro Verde de hoje, ela atuava como ambulante, vendendo camisetas e garrafas de água e utensílios de acampamento. Foram anexados ao processo extratos bancários e comprovantes de venda que sustentam essa versão ignorada aí pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pitoli. Obrigado, João. Lembrando que tudo isso, toda essa maldade, toda essa perversidade é para culminar numa pena de 38 anos por presidente Bolsonaro. Tudo que a gente está vendo e vivendo desses absurdos no Brasil, da Débora dos Santos. Agora, qual o nome dessa, João? Repete para mim, por gentileza. Gisele? Gisele, né? O nome da Gisele aí, agora com 14 anos de condenação, a exemplo da Débora dos Santos, tudo é para condenar o presidente Bolsonaro e 38 anos ser pouco para o presidente. É para isso. Só que esses maldosos, perversos, cruéis, que estão destruindo vidas e famílias inteiras, eles ainda acham que tem alguém acreditando nessa narrativa mentirosa, falaciosa, cruel, repito o termo. Por quê? Porque ninguém mais, quem acredita nisso, a esquerda, do Lindinho, da Gleisi, essa turma suja, eles precisam defender a narrativa para enterrar de uma vez por todas o maior rival das eleições, que será, sem dúvida alguma, o presidente Bolsonaro. Eles precisam defender a narrativa de que houve o golpe, que esses golpistas, eles precisam do sem anistia, porque eles precisam enterrar o adversário. Tudo bem, são desonestos, mas sempre foram, então nenhuma novidade. Agora, o brasileiro já entendeu que é perseguição. Uma mãe de 7 filhos que vendia camiseta e água no acampamento condenada a 14 anos, é ou não é um absurdo? É ou não é um exagero? É óbvio que sim. Mãe de 7 filhos, tem bebê, 14 anos em regime fechado. Será que terá a mesma possibilidade que a esposa do Cabral teve de sair da cadeia para cuidar dos filhos menores? E ó, que não tinha bebê, hein? Não tinha bebê. Tinha filho menor de idade, menor de 12 anos, mas não tinha bebê.
Será que será tratada da mesma forma a Gisele? E outra, por que é que estes que estão condenando, dizendo que ela filmava e incitava as pessoas, por que não mostram os helicópteros atirando contra a população, jogando os brasileiros patriotas do bem para dentro dos prédios, numa emboscada, tirando balas de borracha, bombas de efeito moral contra esses brasileiros, imagens que eu não posso mostrar aqui. Eu mostrei no 8 de janeiro próximo passado, eu mostrei aqui no dia 8 de janeiro e o jornal foi tirado do ar, porque a gente mostrou a verdade. Por que é que vocês não pegam essas imagens e vão entender que a Gisele filmava, talvez ali como o próprio Didi filmava, ela filmava e não incitava, não estava fazendo nada. Quem colocou o brasileiro de bem dentro do prédio foi aquela bala de borracha, foi aquela bomba de efeito moral disparada por helicópteros que nós não podemos mostrar as imagens aqui. Será que tem homem aí para mostrar essa imagem e falar assim, nós que jogamos essa turma para dentro dos prédios? Ou essa narrativa falaciosa, mentirosa, continuará até quando? Sendo que ninguém mais acredita nisso. Ninguém mais. Quem acredita nisso? Vocês. Para poder condenar o presidente Bolsonaro a 38 anos de prisão. 7 filhos, Olavo. Você é um advogado da família. 7 filhos, Olavo. Um bebê. Provavelmente ainda em fase de amamentação. Dá para imaginar como fica a saúde de uma mãe que tem problemas já de base, como efizema pulmonar? Dá para imaginar como fica uma mulher dessa, com a notícia de uma condenação, sendo que não foi presa até aqui, não usou monitoramento com tornozeleira até aqui, mas de cara condenada a uma pena maior do que o homicida, Olavo? A palavra, amigo ouvinte, é covardia. Gisele é uma cantora de profissão. E como não tinha convites para exibir, para cantar, ela foi vender água, vender camisetas, vender artigos de camping para os acampados. Gisele não estava ali por qualquer questão ideológica, mas estava ali como uma ambulante. Gisele, diante da movimentação, como uma pessoa, uma artista, pegou seu telefone e começou a filmar a movimentação. Não há prova alguma que Gisele esteve diante dos prédios. Gisele com enfisema pulmonar, 7 filhos e uma criança. Covardemente, foi julgada numa sessão virtual. Não posso dizer que faltou coragem para fazer essa condenação pessoalmente. Não posso falar isso. Não posso. Não podemos. Enfim, mas virtualmente condenada a 14 anos de prisão. Quando Pittoli fala quem acredita nisso, eu me recordo imediatamente dos níveis de credibilidade que o STF tem hoje nas pesquisas. As pesquisas de credibilidade. Está aí, o resultado dessas pesquisas de credibilidade estão ligadas a esse tipo de comportamento que não traduz justiça. Isso é política. Isso é política, mas é muito covarde. Uma mãe de 7 filhos é covarde demais. É muito covarde. Eu termino isso numa sessão virtual, porque talvez pessoalmente faltasse coragem. Walter, 14 anos de prisão. Mãe, 7 filhos, cantora, jornalista, vendia água e camiseta no acampamento. Não foi presa dentro dos prédios, entretanto, ela mostrava ali com o seu celular o que acontecia naquela tarde de domingo, 8 de janeiro de 23. E 14 anos de cadeia, Walter. Eu vou bater na mesma tecla que eu tenho falado tanto aqui, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Culpa do Congresso. Culpa do Senado. O Senado, ao lado da pior composição da história do STF, nós temos a pior composição da história do Senado da República. Senado omisso, Senado covarde, Senado fisiológico. Culpa da Câmara dos Deputados. E não pauta esse projeto da anistia, que seria a única forma de tentar trazer uma pacificação para o país, porque é um absurdo o que está acontecendo. Tecnicamente falando, o único voto aí que se pode defender é exatamente o do Luiz Fux. É porque ninguém está dizendo que não houve quebra-quebra,
ninguém está dizendo que não houve dano, ninguém está dizendo que isso não foi um equívoco. Agora, não derrubar os poderes da República, como nós estamos vendo, exatamente para justificar essas penas absurdas de 14, de 17 anos ou de 30 anos que querem impor para o presidente. Você sabe onde é que tudo isso cai por terra e vira a excludente que se chama crime impossível? No depoimento do Anderson Torres semana passada. Quando o Anderson Torres diz que desde o dia 2 de janeiro daquele ano, o governo do PT, tendo assumido o poder, o presidente então nomeado pelo STF, Lula, sendo comandante em chefe das Forças Armadas, comandante da Polícia Federal, com os relatórios da BIM e de tudo mais, eles poderiam ter desmobilizado os acampamentos. Preferiram não fazer, como tu disse, utilizaram os instrumentos para empurrar as pessoas para determinados locais e para reforçar a narrativa que nós estamos vivendo até hoje aí, infelizmente com aplauso de parte da academia, com aplauso de tantas outras coisas. Então o depoimento do Anderson Torres foi definitivo. E eu quero deixar aqui um agradecimento. Olha que eu até vou mostrar. Eu tenho muito orgulho disso aqui, porque quando nós estamos assim decepcionados com as coisas que nós temos visto, eu vi um almirante fazendo jus às páginas mais gloriosas da Marinha do Brasil. Porque não é a história de que o almirante golpista, nem nada disso, essa é a narrativa. Mas de um homem extremamente preparado, corajoso e com uma postura de hombridade e de coragem, dando depoimento aquele dia lá. Essa aqui é a medalha da Comenda Tamandaré. Eu tenho muito orgulho de ter recebido essa homenagem da Marinha do Brasil, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem tido ao longo desse tempo para compreender o papel exato das Forças Armadas e porquê de eventuais omissões, se sim ou se não. Mas isso tudo me reforça mais ainda o que o doutor Ives Gandra, outro perseguido, tem dito, e que eu também tenho dito aqui. A gente precisa, rever essa eleição desses deputados e senadores, que é ano que vem, não se esqueçam disso, né? E 2, eu vou insistir aquilo que eu até tenho divergido aqui da nossa deputada de Santa Catarina. Eu acho que precisa uma nova Constituição ou uma revisão constitucional, porque é preciso reconhecer que nós erramos em 88, que nós demos um poder para o Ministério Público que está sendo desvirtuado, que nós demos um poder para o Judiciário que está sendo desvirtuado a partir da tomada de lado a favor de uma facção política e da utilização dos instrumentos do Estado coercitivos e do braço armado para nos perseguir, para nos calar, para nos oprimir e para fazer coisas e absurdos como foi esse do Gilson Machado. Então, é preciso mudar tudo isso, Pitoli. É preciso. E aí, 29, 2 da tarde, domingo na Paulista. A gente tem que estar. É mais um motivo para a gente fazer uma grande manifestação pedindo justiça. É por essa outra mãe, 7 filhos, bebê, inclusive no colo, condenada a 14 anos desse absurdo.